Olá, meus amigos. Vamos falar um pouco de corrupção ativa. Artigo 333 do Código Penal, oferecer ou prometer uma vantagem indevida para que o funcionário público pratique um ato, aí deixe de praticar um ato de ofício ou retarda um ato de ofício que pratique infringindo o dever funcional. Senhores, estamos diante de um crime formal, ou seja, também chamado de consumação antecipada. O crime se consuma quando o particular, o extraneus, oferece a vantagem, independentemente do aceite do funcionário público. Bacana? Então, esse crime é um crime formal. Ele se consuma no momento em que o particular oferece. Independentemente do funcionário acatar ou não o seu pedido, o crime estará consumado. A pergunta que surge, então, é se esse crime admitiria tentativa. Muito bem ressaltado pelo doutrinador Rogério Sanches, ele diz que depende do modus operandi. Por quê? Pode ser praticado de forma oral, por gestos, né? Por escrito. Então, se você oferecer oralmente, é um crime unissubsistente. Crime unissubsistente não admite tentativa. Por sua vez, se for por escrito, sim, caberá a tentativa se essa carta for interceptada. Bacana? Então depende do modus operandi. Mais uma vez também ressaltado aí na doutrina que o crime de corrupção ativa foge então à teoria monista ou unitária, ou igualitária, artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas na medida de sua culpabilidade. Porque no caso do funcionário público aceitar a vantagem, a gente vai estar diante de dois crimes: corrupção ativa para o particular, o extraneus, e corrupção passiva para o funcionário, que é o intraneus. Então, fugimos aqui à nossa regra da teoria monista unitária. Então, nem sempre teremos corrupção ativa e passiva juntos, essa bilateralidade. Né? Na verdade, vai ter a bilateralidade quando o funcionário aceita. Senão, o crime é unilateral. Bacana? Bom, vamos exemplificar. Imaginemos que o indivíduo pare na blitz e o funcionário perceba que o documento dele está vencido e vá notificá-lo. Aí, o particular oferece um dinheiro para ele não multá-lo. No momento em que ele oferece, o crime já está consumado. Agora, se o funcionário público aceita, olha para um lado, olha para o outro, embolsa o dinheiro, ele vai estar praticando o 317. O 317 é solicitar ou receber para si ou para outro diretamente, ainda que fora da opção de assumir mais razão dela, vantagem indevida. Bacana? Bom, agora vamos evoluir. Imaginemos que o particular tenha parado na blitz e o funcionário público solicita a vantagem para ele. Nesse momento, quem pratica crime é o funcionário. Ainda que o particular, o extraneus, entregue o dinheiro para o policial, fato atípico, porque a conduta é oferecer ou prometer. Bacana? Outro detalhe, muito bem ressaltado pela doutrina e aceito pela jurisprudência. Para falarmos em corrupção ativa, deve ser um ato a ser praticado, ou seja, a promessa é sempre antecedente. Se a promessa for superveniente, ou seja, o funcionário já praticou o ato, fato atípico. Quer ver? Corre no artigo 333 do Código Penal e vamos juntos ler o tipo penal. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Portanto, o ato, senhores, perceba, vai ser praticado, vai ser omitido, vai ser retardado. Portanto, teremos corrupção ativa somente para atos a serem praticados. Fui claro? Bacana? Outro detalhe também importantíssimo: não há que se falar em corrupção ativa
quando o ato for lícito. Ou seja, se eu der dinheiro para o policial praticar o que ele tem que praticar, em tese não estamos falando de corrupção ativa. Pode ser corrupção passiva, porque lá nós temos solicitar ou receber para si ou para outro diretamente, ainda que for da opção de assumir mais razão dela, vantagem indevida. Lá no corrupção passiva, já falamos sobre isso, temos o corrupção passiva própria e imprópria. Corrupção passiva própria, o ato é ilegal ou ilegítimo ou ilícito. Corrupção passiva imprópria, o ato é permitido, lícito, regular. Tudo bem? Agora, no corrupção ativa, o ato tem que ser ilícito. Fui claro? Bacana? Bom, vamos nos atentar agora ao parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único. O parágrafo único diz que, se em razão da vantagem ou através de vantagem, o funcionário pratica, retarda ou deixa de praticar um ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional, aumenta a pena em 1/3. Senhores, olha só. Aqui interessante trazermos um exemplo. Então o indivíduo ele parou na blitz e o policial disse que o documento está vencido. Ele vai, oferece um dinheiro para não ser multado. O policial aceita, pega o dinheiro e não multa o indivíduo, não notifica. Senhores, aumenta-se... Primeiro, quem ofereceu praticou 333. O policial que recebeu 317. E porque ele deixou de multar, aumenta a pena em 1/3, tanto para o funcionário quanto para o particular. Porque, em razão da vantagem, deixou de praticar um ato de ofício. Esse aumento de pena no 317 está no parágrafo 1º e no 333 no parágrafo único. Tudo bem? Para a gente finalizar esse vídeo, só mais um detalhe que eu vou trazer para vocês. A corrupção ativa em transação estrangeira. Então, muito bem ressaltado aqui pelo doutrinador Rogério Sanches, eu vou trazer aqui para vocês. O artigo 337b, que é corrupção ativa em transação comercial internacional. Então, com reclusão de 1 a 8, então cabe suspensão condicional do processo. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Bacana? Então aqui temos a incidência do princípio da especialidade. Então, funcionário público estrangeiro, transação comercial internacional. Artigo 337b, com uma pena de 1 a 8. Apesar de ser uma pena inferior, é este crime que o sujeito vai responder, cabendo, portanto, suspensão condicional do processo. Para finalizar, se essa pessoa que você está oferecendo um dinheiro for testemunha, intérprete, tradutor, perito, você vai responder pelo artigo 343 do Código Penal. O artigo 343 do Código Penal. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação é crime previsto aí no artigo 343 do Código Penal. Então, se eu respondo a um processo, tem um perito, né, que foi nomeado para fazer uma perícia, se oferecer um dinheiro para ele para fazer uma afirmação falsa, eu respondo pelo artigo 343. Bacana, senhores? Com isso, esgotamos o tema corrupção ativa. Aguardo vocês no próximo vídeo com contrabando ou descaminho.
Valeu!